Olá, meu amigo telespectador, amigo do esporte, você, minha amiga, que a partir de agora vai acompanhar as principais informações do nosso futebol, do esporte em geral, aqui no MDTV Esportes, que começa agora. Uma excelente semana para você e vamos com as notícias. Hoje a gente vai destacar bastante o Amadorzão do Iguaçu, futebol amador de Mogi Guaçu. Vai ser destaque aqui no nosso programa, mesmo porque, né? Nós já estamos chegando numa rodada, já passamos a primeira fase, agora vem a segunda fase, que são as quartas de final, e a gente vai trazer todos os jogos, os confrontos, tudo que aconteceu nesse final de semana esportivo aqui em Mogi Guaçu. Mas antes, já pegando o primeiro abraço aqui do nosso querido Ivan Rezende, e ele que está sempre na beira de campo, né, com as reportagens, conhece tudo de futebol amador, conhece tudo sobre o futebol. Então não é à toa, né? O homem está há mais de quase 30 anos na área aí, né? Meu amigo, é assim mesmo, né? Tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, a hora que vocês vão ver esse vídeo aí, tá bom? Eu vou pôr nas redes sociais depois, eu já tô misturando as estações aqui, já comecei atropelando tudo. Ontem foi brabo, hein? Rapaz, foi? Ontem foi... Tomei banho ontem cedo, cara, e não precisava, hein? Então... chuva de ontem pegou a gente. Mas enfim, foi uma rodada marcante, a última, né, da fase classificatória, a primeira fase do Campeonato Amador da cidade de Mogi Guaçu, na sua primeira divisão. Foi no sacrifício, mas acho que conseguimos atingir o nosso objetivo de informar o torcedor, né? E eu lamento que a gente não tenha conseguido fazer o trabalho que a gente gosta de fazer. Um trabalho completo, com os lances todos detalhados, com o patrocinador, enfim, mas nós atingimos o nosso objetivo de informar o torcedor, acredito eu. E vamos detalhar isso hoje aqui. Bom, é isso aí. Nós tivemos um pequeno problema ontem a respeito, a gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho, na hora que a gente for falar do Amador, mas assim, tem coisas que a gente tem que cobrar do poder público, mas tem coisas que a gente tem que entender também. Eu estava analisando no final de semana em casa a respeito disso. Eu vou trazer a minha opinião daqui a pouquinho a respeito do trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? Porque, meus amigos, o futebol amador de Mogi Guaçu merece isso. Merece uma divulgação forte, merece todo o apoio da imprensa local, merece todo o apoio do torcedor. E o poder público precisa entender a importância que está o Campeonato Amador de Mogi Guaçu. E eu falo o porquê daqui a pouquinho. Ontem, realmente, foi um momento para que eu pudesse abrir meus olhos também para um outro lado, que às vezes a gente não percebe, Ivan. A gente está no calor do jogo, a gente está no calor da emoção, né? A bola rolando e a gente acaba não percebendo certas coisas, mas ontem me chamou a atenção um detalhe, eu quero trazer para o amigo torcedor daqui a pouquinho que acompanha o futebol amador. E quem está com a gente também é o homem que entende tudo de futebol, que nos acompanha, né? Que está por dentro do Amadorzão também, está sempre por dentro aí do esporte nacional, internacional. Esse cara é nota 10, entende tudo. Tudo bem, Ronaldo? Seja bem-vindo a mais um MDTV Esportes. E aí, gente? Tudo bem, Ronaldo? Chique. Eu vi um comentário, já vou começar meio polêmico. Lá vem. Um comentário lá na página do Amadorzão, o rapaz falando lá, os especialistas aí falaram que o comercial não caía. O IP Pinheiros não ia cair, né? Eu acho, né? Mas a gente comentou aqui que tinha grande chance mesmo de... A rodada pro comercial, as 3 últimas, estava complicada também, né? Então, pra gente não foi surpresa não, mas tem muita gente lá que ficou surpresa, né, com a queda do comercial. Não, talvez ele queira falar de outros especialistas, né, da parte nossa, não. Eu sempre acreditei no IP Pinheiros, sempre falei. Ele foi irônico com uns especialistas aí. Não, às vezes na beira de campo tem sempre um que fala, vai cair, né? O próprio torcedor, né? Pelo menos a nossa parte, não. Eu vi esse comentário, acho que foi sobre o IP Pinheiros, né? Cadê os entendedores de futebol que falaram que o IP ia cair? Obviamente, provavelmente ele tenha citado outros especialistas, mas eu até tenho a dizer o seguinte sobre isso. Eu vim com esse pensamento de não falar sobre esse assunto, mas poxa, é o segundo ano que o IP Pinheiros faz uma campanha assim abaixo do que o IP Pinheiros pode. Talvez as pessoas que estejam chegando próximo ao Miguel para ajudar ele não estejam fazendo aquilo que o IP Pinheiros precisa para voltar a ser o IP Pinheiros de outrora. Assim como aconteceu com o comercial, assim como o comercial acabou caindo, como o Ipiranga o ano passado que quase caiu. Então, não estou aqui criticando o comentário da pessoa. Juízo de valor também, não, de hipótese alguma. Eu só acho que o IP Pinheiros merece mais do que brigar para não cair. O IP Pinheiros tinha que estar na segunda fase. Mas alguém tem que cair, alguém ia ficar fora. Sim, eu entendo.
Mas eu acho a história, né? A história do IP Pinheiros, o trabalho do Miguelzão, pela pessoa que o Miguelzão é, o IP Pinheiros merece muito mais do que brigar para não cair. Exatamente. Eu também comungo da mesma situação. Mas, como eu falei, às vezes é muito caro você manter um time na primeira divisão de Mogi Guaçu. Isso é fato notório, isso é ponto pacífico da história. Você manter hoje um time na primeira divisão de Mogi Guaçu é uma batalha imensa. Vocês viram o Lannister, eu tenho certeza que o Lannister saiu de cabeça erguida e quase complica a vida do Mercenários, que tinha a faca e o queijo na mão ontem. O Lannister quase jogou água no chope do Mercenários ontem, né? Saiu perdendo o jogo. O menino de 16 anos, 17 anos, marcou 2 gols para o Mercenários. Até ia perguntar pro Feio o nome dele, acabei esquecendo. Mas é um time que merece todos os aplausos. Caiu, beleza, mas manteve o time na primeira divisão do primeiro até a última rodada. E com um feito gigantesco. Bateu o Itaqui por 2-1. Bateu o Itaqui, ganhou do Itaqui. Então vamos dizer assim, um time que merece os aplausos. Eu tenho certeza que ano que vem o Lannister vai fazer uma segunda divisão a contento. Fala, puxa, a gente vai para a primeira divisão, mas a gente sabe como é que é o campeonato de primeira divisão, como é que é difícil. Vamos montar um time agora para bater de frente. É a mesma coisa de IP Pinheiros. O Ivan falou, já é o segundo ano que IP Pinheiros bate na trave do rebaixamento, não cai. Mas, por outro lado, também eu entendo que não é fácil você manter uma equipe na primeira divisão. É uma folha salarial, por incrível que pareça. O pessoal, às vezes, em casa, que não está muito por dentro do futebol amador, fala assim, poxa, mas estão pagando? Estão pagando. Não é de hoje, Se né? paga para o jogador. Não é de hoje. Terminou o jogo, o Pix tem que fazer o Pix já para o jogador. É assim que funciona. Está se profissionalizando a coisa. Com a ausência do Clube Atlético Guaçuano, que sempre foi um clube referência em Mogi Guaçu, sempre lotou campo. É o time aqui do interior, eu digo aqui, dessa região de Campinas, né? Mais pro leste paulista, é o time que mais coloca gente no estádio. E não é à toa que o Guaçuano chegou a colocar 12 mil pessoas no Camacho, um Camacho lotado de gente, lotado, forrado. Então a ausência do Guaçuano fez com que o Amador também se fortalecesse. Sim. Eu também olho por esse lado. E também algumas mudanças que aconteceram, né, no futebol amador, que proporcionou o futebol crescer. Antigamente, o futebol amador de Mogi Guaçu era fechado, não podia vir ninguém de fora, tinha que ser só jogador da cidade. O que acontecia? Um Itaqui da vida, um Comercial da vida, que tinha um aporte melhor. O quadrangular. O quadrangular. Tinha um aporte melhor, ia lá, pegava os melhores jogadores. O que acontecia? Os clubes que não tinham condição de manter um jogador, muitas vezes, com categoria, por conta que talvez um outro time ofereceu, ficava à mercê. Agora, meu amigo, abriu a janela. Tá tudo liberado, vem de fora, pode buscar jogador até em Maranhão, se quiser. Pode vir jogar aqui. Ou seja, o futebol amador se fortaleceu por causa disso. Foi um ponto positivo. Então, as críticas são relacionadas à história, muitas vezes, que a gente conhece de um clube e vem passando. Agora um momento complicado, se manteve, como eu falei, mas eu tenho certeza que o ano que vem o IP Pinheiros vai fazer um campeonato muito melhor do que fez nos 2 anos. Eu espero, porque eu tenho um carinho muito grande pelo IP Pinheiros, um carinho muito grande pelo trabalho que o Miguelzão realiza. A gente não é um trabalho pequeno não, viu? E de muitos anos. É um trabalho de muitos anos, é um trabalho nos bastidores que é difícil a gente não parabenizar. Quem conhece a história do Miguelzão sabe o que eu estou falando. Vamos lá, Ronaldo. Deixa eu só pegar um gancho em cima dessa história. Nós não temos o Clube Atlético Guaçuano disputando o campeonato. 5ª divisão agora, né? Porque já tem a 5ª divisão, né? Sub-23. Isso. Mas se fosse, vamos lá, se fosse uma 5ª divisão, não fosse sub-23, uma 5ª divisão que pudesse assinar jogadores mais experientes. Você tem dúvida de que desse campeonato aqui, o do ano passado ou do ano anterior, sairia um time para disputar a 5ª divisão com capacidade de subir para a 4ª divisão? Com os goleiros que nós temos disputando o nosso campeonato, que são dos melhores da região e disputam o campeonato em outras cidades, jogadores de meio campo, defesa, laterais, enfim. Sim. Nós temos condições de levantar aqui, nesse amador da cidade de Mogi Guaçu, hoje, pelo menos 25 jogadores com capacidade para disputar o campeonato federado, sim, o campeonato da Federação Paulista na 5ª divisão. Pois é, mas o problema de Mogi Guaçu, a gente sabe que não é só... Está além do que a gente imagina, né? Está além do que a gente imagina. A gente parabeniza até quem teve a iniciativa de voltar com o Clube Atlético Guaçu nas categorias de base, sabe que revelar é um papel importante. Mas o que está precisando mesmo é o futebol profissional em Mogi Guaçu. Eu acho que o futebol profissional vai agregar com o que a gente está tendo de futebol amador na cidade. E vai ser bonito, né, cara? Você pegar um jogo do Guaçuano, num domingo pela manhã, junta a torcida do Brás, a torcida do Paulista, faz uma campanha com esses torcedores, né?
vai lá, o presidente do Iguaçuano, faz uma parceria com o Braz, faz uma parceria com o Paulista, parceria com o La12, dá ingresso pro pessoal. Ó, eu quero todo mundo no campo domingo. Né? Igual era feito no passado. Se eu não me engano, o Sebastião dos Anjos Queiroz, que era presidente, né, da Guaçumac, que era presidente do Iguaçuano, ele fazia isso com a torcida do IP, do Esporte Clube IP. E uma ideia que, né, aproveitando a sua, agregar, troca por donativos. Então a gente espera também a volta do Mandi. Eu entrei no assunto do Mandi porque esse assunto saiu ontem lá. Eu estava nas arquibancadas, a gente tá sempre, o pessoal fala, poxa, o futebol amador de Mogi Guaçu ficou forte porque não tem Iguaçuano mais. E é verdade. Fortaleceu muito o futebol amador de Mogi Guaçu, também com a ausência do Guaçuano, porque o Guaçuano sempre foi um ponto de encontro dos amigos aos domingos pela manhã. Eu ia pro campo, você tem uma ideia, eu saí da minha casa às 8 horas da manhã. É uma delícia. Ia de bar em bar. Opa! Como é que é? Ia de bar em bar, ia no boteco ali do esse lado do Galvão. Não? Opa, no boteco do Galvão, boteco do Magrão. Ia lá, vamos pro campo. Já chegava no campo chamando Jesus de Genésio. Sim. Mas era bom, era gostoso. Imagina. E esse que esse camarada quando eu ia trabalhar, viu? Quando eu ia torcer. E esse que esse camarada aqui não tem 30 anos ainda, hein? Imagina só. Eu tenho uma pergunta e um pedido para fazer. Tô quase com 40, Ivan, já? Sei. A pergunta é, nós vamos falar da seleção brasileira? Ponto. Agora o pedido. Ô, Ronaldo, quando você for montar as câmeras aqui, é que nós temos a câmera 1, que é essa central aqui, que a câmera 2 é a minha, a câmera 3 é a do William. Isso, esse foco que você pegou do meu rosto não me ajuda. Esse não é o meu melhor ângulo, tá? Então você vai ter que melhorar um pouquinho depois. Não tem problema. Bom, a gente vai falar da seleção brasileira daqui a pouquinho. Tem mais algum ponto, Ronaldo, que você queira colocar nesse comentário nosso? Você que, como eu falei, o Ronaldo tá, diria, não há tantos anos em Mogi Guaçu, mas acho que ele já está sentindo um pouquinho como é que funciona o esporte da cidade, principalmente futebol, né, Ronaldo? Eu acho que a classificação final ficou legal pro campeonato, né? Eu acho que vai ser bem equilibrado. A gente vai ter até um comparativo do resultado dos primeiros jogos, na primeira fase de cada time que vão se enfrentar, e a gente vê que foi bem equilibrado. E eu queria aproveitar e que a gente tem a mensagem aí, visto uma mensagem de áudio, mandar um abraço pro Marcos Pardal. Ele falou que assiste o programa, acompanha o futebol aí, pediu para vocês mandarem um abraço para ele. Alô, Pardal, grande abraço, tamo junto. Maravilha. Tá aqui a mensagem, quem quiser mandar recado, pode mandar nesse WhatsApp que tá aí. Pode cornetar. Pode cornetar, não tem problema. Se você não conseguir mandar, escanear o QR Code que tá aí, você pode adicionar esse número, tá em cima da cabeça do Ivan aí, ó. Tá aqui, ó. Esse aqui, ó. Em cima da cabeça dele aqui, ó. Só adicionar esse número aí, pode chamar, pode mandar os alôs aí, que a gente abraça você também. Sabe quem assiste a gente toda segunda-feira também? Todo domingo nas transmissões? Quem? O meu amigo Marquinhos Dundum. O grande Marquinhos Dundum, o pessoal ali do Beer do Juan, do Totantes Beer. Rapaz, ali para domingo cedo. Eles colocam a transmissão lá até no telão, rapaz. Maravilha. Então a gente fica muito feliz. Juntamente aí com a sua mensagem no 19997502800, mande 10, por favor, que eu tô precisando. Rapaz do céu. Aproveitar a chance. Aliás, a gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho também, Tá viu? certo. Vamos lá falar do... Rapaz, a gente vai falar da eliminatória. Vamos deixar a eliminatória para o final? Você quer falar do Vamos Amador? deixar as coisas sem graças. Já estamos no embalo, né? Vamos deixar as coisas sem graças pro final, meu querido. Vamos falar de Amador, tá aí, ó. Interessante é o Amador. Pelo amor de Deus. Mas rapaz, o Rafinha vai jogar. Vai jogar, mas, rapaz, contra o Paraguai, contra o Equador. Daqui a pouco a gente fala. Tá aí os resultados, 11ª rodada do Campeonato Amador de Mogi Guaçu, os jogos que aconteceram nesse dia 8 de junho. Eita, rapaz. Vamos comentar os jogos aí? Vocês estão vendo os resultados? Vou passar aqui, ó, La 12, 1. A gente comenta depois o jogo por jogo, tá? La 12, 1, Paulista 0, jogo que aconteceu no Campano, no Jardim Bela Vista. Ayumas 2, Itaqui 2, jogo que nós transmitimos, pelo menos tentamos, no Serep. Vila Miranda 0, Santa Cruz 1, terminou invicto Santa Cruz na competição, venceu 1-0 o time do Vila Miranda lá no Aica. E Pepinheiro 0, Esporte Clube Piranga 3, jogo que aconteceu no Pelezão. Comercial 1, Braz 4, jogo no Furno. E o Mercenários bateu o Lenister de virada 2-1 no Beira Rio. Vamos falar primeiro do jogo Ayumas Itaqui? Mas antes, meus amigos, eu gostaria de fazer um comentário a respeito do que aconteceu ontem no sentido de transmissão. Muita gente aguardou. Nós estávamos já passando de 2.000 visualizações em pouco tempo de transmissão, tanto no Amadorzão quanto no Guaçu Agora. Aliás, um abraço para o Tobias, obrigado pelo apoio, Tobias. Você faz um trabalho incrível. Parceiraço, hein? Um parceiraço, você faz um trabalho no Guaçu Agora que ninguém mais... Fazia tempo que eu não vi um trabalho como esse em Mogi Guaçu. Nós já tivemos grandes portais de notícias na cidade. Acho que o mais conhecido
que todo mundo lembra, foi o Portal Mogi Guaçu. Sim, sim. Do Odair, do Alair Júnior, enfim, fez um grande sucesso na época. Então, eu acredito que o trabalho do Tobias hoje, em termos de credibilidade, em termos de matéria, todas as matérias feitas com muito carinho, a gente vê lá um português correto. Sempre atento, né? Sempre atento a isso, sempre atento à questão ortográfica, né? Porque eu vou te falar, tem coisa que a gente não pode... Eu erro, o Ivan erra, todo mundo erra, mas quando se fala em jornalismo, eu acho que a coisa tem que ser séria. Então o Tobias, ele faz isso com muita dedicação, e nós estávamos conversando ontem, ele falou, olha, cansa, a gente pensa até em desistir, mas quando a gente olha o público, quando a gente olha o que a gente tem de seguidores, quando a gente olha um portal crescendo, a gente fica muito feliz aí que dá mais vontade de seguir. Então vocês aí do Iguaçu agora, principalmente o Tobias, vocês estão de parabéns, tá? Muito obrigado pelo apoio que vocês nos dão. É muito importante essa parceria pra gente. Muito importante. E nós estávamos falando a respeito da transmissão. Nós conseguimos fazer, Ivan, o primeiro tempo. Sim, completo, né? Completar aí alguns lances do jogo. Aliás, tem um impedimento ontem, rapaz, que deram pro Ayumas, o impedimento do lance do Ayumas, que eu achei um absurdo. O lance que o jogador que estava impedido não foi pro lance. Quem não estava impedido estava com a bola, o juiz marcou o impedimento. A gente traz a informação daqui a pouco. Mas tá aí alguns lances do jogo. Condição do gramado do Serep, acho que é notório, né? Com a chuva ficou mais visível, né? A situação que está o Serep. Mas infelizmente a gente não conseguiu. Eu quero agradecer o Paulo Pintor, que nos emprestou a barraca. Uma lona, a barraca, tudo bonitinho, certinho, montamos lá. Já prevíamos essa chuva desde quarta-feira, para vocês terem uma noção. Ou seja, prevenido a gente foi. Só, enquanto estava garoando, caindo uma chuva fina, a gente estava trabalhando. Beleza, os equipamentos estavam seguros. Mas, meu amigo, deu uma chuva de vento. E uma tromba d'água ali no Serep, um momento, que a barraca não aguentou. Não aguentou. Então, antes que começasse a molhar os equipamentos, nós decidimos encerrar a transmissão para preservar os equipamentos. Graças a Deus, acho que a gente conseguiu esse objetivo, guardamos tudo ali, não molhou nada, tudo preservado, tudo funcionando, graças a Deus, porque nós fomos prevenidos. Então a prevenção fez com que tenha a esperança da gente chegar no domingo e transmitir uma rodada, porque se molhasse os equipamentos, computador, câmera, retorno, microfone sem fio, já era, meu amigo. Talvez nem domingo a gente estava transmitindo o jogo, poderia prejudicar. Então foi por conta disso que nós encerramos a transmissão no primeiro tempo e fomos pelo celular fazer a transmissão no segundo tempo, pelo menos metade do segundo tempo para frente nós conseguimos fazer pelo celular para levar informação para você, amigo telespectador, você amigo ouvinte que sempre acompanha o nosso trabalho. Então esse foi o problema. Tem algum comentário, Ivan, a respeito disso? Não, como a gente trabalha sempre prestando atenção nesses detalhes, né, porque e é um detalhe muito importante, a questão do tempo, a gente está sempre pensando de como melhorar isso, né, para que a gente possa ter uma condição melhor de trabalho. E ontem, depois em casa, até hoje de manhã, eu tive um tempo mais para analisar o que a gente pode fazer para melhorar isso, e eu já tenho ideia de como fazer para melhorar, caso haja necessidade. Por exemplo, no final de semana a gente enfrentar a chuva de novo, a gente ter uma condição melhor para de repente não parar a transmissão. Eu já tenho em mente alguma coisa ali, gambiarra, né? Porque a gente gosta muito, nós somos fãs de MacGyver, então nós aprendemos. Ó a defesa do... Defesaça do Du, né? Dudu, nossa, o jogador perdeu um gol desse também. E o Heitor perdeu 2 gols que a gente fica pensando. É que assim, fala assim, até eu fazia. É brabo, porque eu não fazia, né? É difícil, a frente do goleiro treme, meu amigo. Ainda mais o Du, experiente. Então é isso, né, Mas então, nós estamos já trabalhando com ideias para no próximo domingo, caso tenha chuva, a gente esteja preparado mais ainda para que a gente possa levar, de repente, o jogo todo para vocês. Eu liguei pro... Tirando o Camacho, existe hoje um estádio que dá pra gente fazer uma transmissão sem precisar levar a estrutura? Não. Todos os estádios hoje de Mogi Guaçu não tem estrutura nenhuma para receber. É tudo no improviso, infelizmente, Ronaldo. Essa é a verdade. É importante a gente deixar claro isso, né? Porque às vezes as pessoas acham que... Não, teve um cidadão que comentou na live lá que foi a gente que não se preparou. Sim, então. Que a culpa é toda nossa. Que a gente... Então assim, a gente entende o lado do torcedor também, eu não critico. Até poderia responder à altura, então vai lá você e faz. Né? Poderia responder desse jeito. Mas a gente não leva isso em consideração, por quê? Porque a gente sabe, não tá lá, mas o torcedor ele quer ver o jogo. Então, gente, a gente pede desculpas quando alguma coisa sai fora do plumo, a gente pede desculpas. Né? A gente nunca vai responder desse jeito que eu respondi agora. Jamais eu vou chegar na live
né, e falar uma coisa dessa. Eu sei que tem gente que fala, mas eu entendo o torcedor, que ele quer acompanhar os jogos aos domingos e a única página que ele recorre é a gente, não é à toa que a gente fecha uma jornada. Você viu quanta visualização que deu o primeiro tempo do jogo? Eu vi até os 2.000 e pouco, depois eu acabei não vendo mais. Tá com 12 mil já, o primeiro tempo do jogo. Primeiro tempo do jogo, tá com 12 mil visualizações. E a outra live, improvisada no celular, né? Já arrebentou também a boca do balão. Então, assim, o povo gosta de acompanhar o nosso trabalho, né? Um trabalho sério, um trabalho digno, um trabalho que a gente não ataca ninguém, a gente faz o nosso numa boa. Tem quem nos apoia, tem quem gosta, né? E tem quem não gosta também, né? Tem quem não gosta também, mas quem não gosta, infelizmente, né, a gente não pode contar, né? Sobre comentários, há um tempo atrás, uma senhora, eu não vou me lembrar quem foi, eu vou lembrar do comentário. Ela colocou lá, deveriam transmitir também o jogo da criançada, o jogo da molecada. Olha, eu até deixei passar na época, e hoje eu posso falar para vocês com total tranquilidade, porque isso não é uma resposta. É só um detalhe, uma explicação sobre o porquê a gente fazer o amador e a gente não mexer com outras situações. Porque nós temos o nosso dia a dia, o nosso trabalho, a nossa família. Sim. A gente se dedica ao amador porque é uma coisa que está no meu sangue desde 1996. Isso como radialista esportivo. E de outros tempos que eu inventei de jogar futebol, eu era reserva no Aspirante de Ouro Verde, eu era reserva no Primavera, do saudoso Miguelzinho. Então, eu nunca fui bom jogador de futebol. Então, quando a gente não serve para jogar bola, a gente vira cronista esportivo ou árbitro. É verdade. Então mas desculpa se a gente não consegue acompanhar tantos e como eu queria transmitir, como vocês gostariam. E como eu queria transmitir também o cinquentão, eu já vi, as pessoas me ligam perguntando, mas o cinquentão, eu estou esperando os resultados do cinquentão até agora. Não tem. Eu estou esperando os resultados do cinquentão até agora, não recebi um resultado do cinquentão. O amador chega em tempo real porque as pessoas estão no campo, eles passam as informações pra gente. Mas, por exemplo, estou dependendo da Secretaria de Esporte para mandar o resultado do cinquentão para mim. Eu poderia estar falando no programa. Ver, né? Os resultados saem mais rápido pela live, o pessoal comentando na hora do que pela... Não, a primeira divisão, porque se depender da Secretaria, me desculpa, vocês aí, como eu falei, se o campeonato tá bom, tem dedo do Celso Ribeiro, tem dedo do Índio. Porque esses dois são as mentes pensantes. O pessoal que são a cabeça do amador são esses dois. A gente não pode deixar de falar isso. Não pode deixar de falar. Construtivas, né? Exatamente. A gente está fazendo análise para melhorar. O Celso, ele faz tudo, ele corre para a área, ele cabeceia, ele tá no campo, ele vai resolver problema. Então eu acredito que talvez esteja até sobrecarregado para cima dele, até mesmo para mandar as informações para a gente. A gente entende. Mas eu acho que vocês poderiam se organizar melhor, ter alguém responsável por isso, porque, cinquentão. É uma falha nossa aqui, não passar os resultados do cinquentão, todo mundo vai achar que é uma falha nossa, que a gente não quer passar. Vocês estão dando moral para a primeira divisão, não vai falar do cinquentão, não vai falar do sessentão? Né? A gente gosta muito, mesmo porque o cinquentão é o pessoal que também se dedicou, deu sangue numa primeira divisão um dia. Sim. Quantos amigos nós temos lá jogando cinquentão que jogaram já a primeira divisão? Então é uma falha. Mas é isso, gente, a crítica existe. Eu também não vou fazer também aqui uma crítica mais ferrenha à Secretaria de Esportes com o que aconteceu ontem. E eu digo por quê. Adianta eu vir aqui falar, cadê a cabine para a imprensa? Tem que fazer uma cabine no Cerep. Todo mundo lá no Cerep que viu que a gente passou falou. Aliás, eu quero agradecer a vocês que estiveram. Esqueci o nome do menino lá de Minas, rapaz. Tinha alguém lá perto da gente de Minas Gerais. Ajudou demais a gente, até um menininho pequenininho, tinha 1 aninho, 2 aninhos. Ele falou, pode deixar o menino aqui debaixo da barraca com vocês para ele não ficar resfriado? Porque é filho do Anderson Preto. Sim. Falei, deixa aqui, pode colocar aqui, pelo amor de Deus, né? E nos ajudaram até naquele momento mais difícil. Não tive oportunidade de agradecê-los lá na hora, mas eu estou agradecendo aqui a público. O filho do Anderson Preto estava ali, né? Os parentes, enfim, estava bem bacana. Os parentes dos jogadores assistindo e acabou ajudando a gente. Mas não adianta eu vir aqui falar mal da secretaria, que a secretaria não gosta do nosso trabalho, que a secretaria às vezes não está nem na mínima para o que a gente está fazendo, que prometeram tomada ali na beira de campo não tem nada, a gente está tendo que puxar 200 metros de extensão todo domingo. Então eu vou aqui cobrar cabine de imprensa? Eu não vou gastar a saliva para isso. Nunca vão fazer, não vai fazer e vai ficar assim mesmo. Eu com o Ivan tem que se conformar e ir para a beira de campo domingo, que vai cair um pé d'água, ele vai ter que desmontar tudo e ir embora. Essa é a vida, velho. Eu já me conformei, viu, gente? Olha, eu não quero mais nem falar disso. Eu vou entrar nesse assunto já, mas olha o gol, se o Ronaldo puder voltar, olha o gol que o Heitor perdeu. É esse lance aí que eu me referi sobre não poder perder. Porque o Anhumas tinha só 3 jogadores no banco de reservas, mais o Rafael.
E o Itaqui tinha um número maior de jogadores no banco de reservas, estava um time mais inteiro, e o Anhumas queria a vitória para ficar entre os 4 melhores. Foi nesse contra-ataque, né? Nesse contra-ataque. O segundo lance que a gente já viu, né? Olha para você ver. E ele, total condições, né? Sai cara a cara com o Odu. É o que a gente... Demérito do goleiro ou demérito? Não, o goleiro é bom, mas eu acho que é demérito do jogador. Viu? Sim, o atacante falhou aí. Falhou. Porque é um tapinha pro lado, coisa curta, você já quebra o goleiro e bate pro gol. Como se eu entendesse, né? Se eu soubesse fazer. Gente, uma coisa é eu... Isso. Eu já tô deixando claro. Não venham falar pra mim. Vem aqui, você fala. Não vou? Eu não consigo. Mas o campo ontem estava ajudando, chovendo. Não, mas não tava tão precário assim, a ponto da bola parar. A bola mais quicando. Desse lado do campo, sim. Horrível. A gente sempre comentou desse lado do campo. Esse lado do campo tá terrível. Mas então, gente, é isso. Que a gente tem que falar a respeito do que aconteceu ontem na transmissão. Eu sei que muita gente se preocupou, me ligou depois do domingo à tarde. Aconteceu alguma coisa? Eu não vou cobrar a secretaria, mesmo se tivesse queimado alguma coisa nossa. Não. Queimou, cara. Eu vou lá bater na porta do secretário, do prefeito, xingar ele, falar... Não adianta. Gente, já faz dias e dias que eu venho falando a respeito da estrutura que ele está nos oferecendo. A gente teve reunião na prefeitura, teve reunião com o Guilherme da Farmácia, com o Paulinho. A gente agradece. Mostramos foto aqui da reunião. Mostramos foto da reunião. Vocês colocaram à disposição e nos ajudar. Olha lá, de novo. Tá? Não, esse aí foi um impedimento, cara. Isso aí foi um absurdo. Volta aí. Volta Não, esse aí foi um absurdo, cara. Esse lance aí... Hoje nós estamos com tempo. Hoje a gente está com tempo, mas eu gostaria que você voltasse esse lance aí, Ronaldo, porque... Quer ver, ó? Vamos ver esse lance aí do impedimento, ó. Ó, peraí. Não tava. Saiu de trás, né? Agora eu fiquei na dúvida. Agora eu fiquei na dúvida. Vamos tentar de novo? Acho que um tava, Ivan. Vamos ver aqui. O que veio com a bola, não. Olha, o passe foi para trás do jogador do Itaqui, depois veio o corte e caiu lá na lateral direita. O jogador que vai receber é esse aqui. É esse aí, né? Então vamos lá, vamos seguir o lance. No meio de campo, vamos ver se ele vai passar antes. Não, ele... Não, mas só que tem um jogador lá em cima dando condição. Aqui, ó, o 16 e o do lado dele tá... Então, lá em cima, lá no canto esquerdo, tá fora da tela aí. Tá fora da tela, no canto esquerdo. Vamos soltar? Pra mim tá aparecendo, calma aí. Certo, vamos. Porque gerou muita dúvida e depois o pessoal do Itaqui reclamou bastante da arbitragem, o pessoal do Anhumas também. Esse lance que o pessoal falou, eu não vi impedimento, pelo menos o jogador que pegou a bola, né? Tinha um que estava realmente à frente, mas ele não participou do lance. E foi um lance que eu estava pegando alguma informação, prestando atenção em alguma outra coisa, que eu não consegui pegar ele de imediato, porque eu estava de frente, eu estava no banco da mesária, né, na dame. Ou não tem? Deixa eu ver se tem algum jogador dando condição. Tem um jogador dando condição, né? Deixa eu só arrumar aqui. Vamos enquadrar a imagem. Vamos enquadrar aí que o negócio vai ficar bom. A gente acha aí, né? Isso. Então... É na hora que o jogador toca... Calma aí, tocou na bola e o jogador está antes da linha do impedimento, não tem que marcar o impedimento, né? Exatamente. Então, teve algumas reclamações, enfim, falaram algumas coisas depois para a arbitragem, né? Tem um jogador dando condição. Na hora do lançamento não estava. Exatamente. Na hora do lançamento ele tem que estar em impedimento. Ele tem que estar em condição de impedimento. Se na hora que lançou ele já correu. Certo? Então aí a sequência do lance inteiro, o corte do jogador está aqui pelo meio por um toque errado do próprio jogador. Esse jogador aqui vai dar condição. E tem um mais à frente do Ayumas que não participou do lance. Sim. Exatamente, que era o Heitor, né? Deu pensando que era ele que ia receber a bola. Exatamente. Ó, você pode ver que ele ainda está aqui, ó. Então, mais ou menos 1 metro e pouco de diferença de um para o outro, né? Da linha de um para o outro. Olha lá, ele está dando condição. Não, ele não estava impedido. Não havia impedimento, exatamente. Não havia um impedimento aí, mas nem que a vaca tussa, meu querido. Depois que foi lançada a bola. Quem estava impedimento era esse aqui, da intermediária ali, o Heitor, estava pelo meio. O Heitor entrava pelo meio, mas o jogador... Então esse impedimento, para mim, a marcação foi realmente... equivocada. Mas enfim, o jogo, infelizmente, eu gostaria de falar do jogo tecnicamente. Eu acredito que o Ivan teve um pouco mais de atenção no jogo do que propriamente... Vocês sofreram lá. A gente sofreu demais, cara. Deu um pé d'água, gente. A barraca estava montada. E a chuva caiu e foi aquela lona afundando. Enquanto estava só garoa, estava tranquilo. Mas com o pé d'água, a lona foi afundando. Quando vê, começou a vazar a água da própria lona, em cima dos equipamentos.
Obviamente que a gente puxou a mesa, né, para não molhar. E nesse momento foi a hora que a gente encerrou a transmissão. Que a gente pegou as câmeras, já guardamos os notebook, tudo do jeito que estava, a gente guardou tudo para não poder prejudicar. Mas no segundo tempo a gente fez a live aí, conseguimos mostrar alguns lances, né? Pela live, excepcionalmente pelo celular, sem a necessidade da câmera, ter que montar toda a estrutura de novo para botar para o ar, não tinha condição de montar tudo de novo. Para montar a estrutura, para vocês terem uma ideia, é 1 hora que a gente demora. Chega no campo... Bem demorado, não tem jeito. 8 horas da manhã, 8h30, termina de montar 9h30, para poder começar a trabalhar. Então não tinha jeito, né? Mas enfim, Ivan, tá aí o jogo, 2-2. Sobre o jogo, o primeiro tempo foi dominado pelo Anhumas. Vocês viram aí, o Ronaldo está mostrando os lances, o Heitor perdeu 1 ou 2 chances mais claras no primeiro tempo, teve a questão do impedimento ou não impedimento, enfim, que naquele momento mostravam o Anhumas preparado para contra-atacar, o Itaqui tentava sair, mas não conseguia dominar no meio de campo, então o Anhumas conseguia, pelos lados, chegar, orientados pelo Anderson Preto, que é um atleta mais experiente, o time do Anhumas conseguia montar suas jogadas de forma mais rápida pelos lados e assim deixar o Heitor em condições de arremate. Se tivesse o Ratinho em campo ontem, talvez o Anhumas tivesse tido no primeiro tempo uma sorte melhor. Bom, passado o primeiro tempo com o domínio do Anhumas, veio o segundo tempo e o Itaqui tomou conta do jogo. Aí é que eu falo para vocês, é um detalhe que chama atenção com relação ao Serep. Todos os times que jogam atacando para o lado da piscina, pro gol do lado da piscina, eles rendem mais. É mais fácil destruir. Com um campo ruim, que é o outro lado, é mais fácil destruir do que construir. Quando esses times pegam para atacar para o lado do gol da piscina, eles rendem mais. E o que aconteceu ontem? Foi isso daí. O Anhumas rendeu melhor no primeiro tempo, não fez o gol. O Itaqui pegou o segundo tempo atacando para aquele lado, que é a esquerda do nosso posicionamento, que é o lado da piscina, fez 2-0. Primeiro no gol do Mineiro, que eu não vi muito bem como que foi, porque a gente estava já também resolvendo a situação lá com os nossos equipamentos. Aí começou o segundo tempo, o William começou a filmar com o celular, mas a atenção nossa estava voltada ainda para recolher os equipamentos. Aí veio o gol de falta do Alessandro, zagueiro. Furou a rede. Petardo que furou a rede ali. Só que minuto depois, o Anhumas foi lá e fez o 2-1 com o Heitor. E aos 40 e tralalá, 46, 47 minutos, o Anhumas achou o segundo gol. Achou, estava tentando, né, fazer o segundo gol. Pressionou e conseguiu. No final, né? Isso, no abafa, conseguiu fazendo o 2-2. Resultado justo. O Iago que marcou o gol do Anhumas, né? Foi o Iago. Exatamente. Resultado justo, pelo que aconteceu no primeiro tempo, pelo que aconteceu no segundo tempo. Foi um bom jogo, a chuva prejudicou um pouco, o gramado prejudicou um pouco, mas os dois times fizeram um jogo a contento para quem gosta de jogo com gols e com chances perdidas, né? Desperdiçadas. Então foi um jogo bom de ver, pena que a chuva atrapalhou a chegada do torcedor. Teve até a expulsão, se eu não me engano, do Lu, viu? Teve um problema no final ali, o Lu estava no banco de reservas, né? Sim. Teve um problema no final ali com, se eu não me engano, a mesária, o árbitro, dos jogadores gesticulando, até alguns jogadores do Itaqui ficaram ali na próxima entrada do vestiário do árbitro. Teve um confusão no final do... Um princípio de bate-boca ali, mas eu evito muitas vezes falar de confusão aqui no programa, gente, porque é o seguinte, o pessoal vai falar assim, mas tem que falar. Tá, uma confusão, por exemplo, como de um jogador agredindo um bandeira, sim. Isso aí a gente tem que falar e repudiar uma ação como essa. Aliás, eu não sei se o nosso querido Ronaldo consegue. Ronaldo, tem um momento do começo do jogo do Luizinho Balbino segurando a bandeira. A faixa, né? Até o Miguel filmou. Tem uma faixa que o Luizinho Balbino está segurando. É bem no comecinho, a hora que os times já estavam em campo ou não? Não, foi antes dos times irem para campo. Teve um momento ali que o Luizinho Balbino estava segurando uma bandeira falando a respeito uma mensagem contra a agressão da arbitragem. Enfim, a gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho. Até o Ronaldo achar a imagem, se estiver no jeito, você dá um toque pra gente aqui, viu, Ronaldo? E aí com o Baby foi a entrevista do Baby, né? Eu acho que foi depois, foi dessa entrevista com o Baby. Ah lá. Exatamente, esse ponto aí. Foi nesse ponto aí. Acredito que o Miguel vai conseguir dar o zoom ali, né? Mas se puder travar essa imagem aí, Ronaldo, pode até travar. Tá aí, ó. Tá aí o Luizinho, isso aí é um bandeirinho, o Luizinho Balbino, né, colocando aí essa faixa, diga não à violência contra os árbitros, tá? Enfim, tá aí. Então assim, gente, tem determinadas coisas que não vale a pena a gente trazer aqui no programa.
Como que aconteceu ontem no final lá? Teve sim confusão. Chegou 4, 5 viaturas da GCM ali de uma vez só lá no Serep. Acho que o árbitro mesmo solicitou, né, a chegada dos guardas municipais ali, tinha gente mais exaltada, alguns torcedores do Itaqui estavam mais exaltados também por conta da atuação do árbitro. Enfim, tem coisas que a gente não vale a pena a gente trazer aqui, né? Agora, a questão da violência, sabe por que não vale a pena? Eu digo que não vale a pena porque isso aí acontece, Ivan, quase todo domingo. Isso aí é algo do torcedor, é algo que o torcedor mais exaltado sempre vai ter. Teve também problemas lá no jogo do Braz e Ladoso, parece que do Braz não, do Paulista e Ladoso, parece que tinha algum torcedor ali também mais exaltado, mas não adianta ficar colocando imagem aqui de briga. Eu acho que isso não vale a pena, né? Acho que isso aí não é... Agora, uma situação como essa, sim, de agressão que aconteceu, né? Do árbitro do Bandeira agredido com um soco na cara, pô, isso aí já é demais, né? Isso aí é absurdo, né? Mas tá aí, Ivan. O que eu vou falar aqui agora, de novo eu vou cair naquela, né? Pelo amor de Deus, uma coisa é o Chico, outra coisa é o Francisco, isso. Tá? Uma coisa que eu aprendi assistindo... Pedreiro, servente é cerveja. Exatamente. Uma coisa que eu aprendi assistindo a Premier League e os principais campeonatos de futebol do mundo, principalmente os europeus, que são exemplo, não dar ibope para coisa errada. O torcedor invade o campo lá na Europa, em qualquer jogo, não filma. A empresa que detém os direitos de transmissão, ela é orientada a não mostrar. Porque a pessoa que invade o campo, ela quer o quê? Ela quer ficar famosa, ela quer ibope. Então, eu aprendi isso. Você não fica dando crédito para coisa errada. Porque se você dá crédito para uma pessoa que invadiu o campo, para uma pessoa que foi xingar, para uma pessoa que foi brigar, cara, você está incentivando ela a fazer isso de novo. Porque vocês ficam falando, vão meter o pau na gente, vamos fazer de novo. Isso aí uma hora ou outra perde a graça. Seja no profissional, seja no amador, uma hora ou outra perde a graça. A pessoa que faz isso, ontem, um próprio torcedor do Itaqui estava revoltado por causa estava chateado por isso. Das brigas. Ele estava... Não precisa disso, pô. Então... Põe contra o carro da guarda, por que vocês estão fazendo isso? Para que vai brigar, né, Ivan? Então, você vê que não são todos. São meia dúzia ali. Então, por isso que eu não cito nomes, eu não vou ficar criticando, não vou... Gente, é coisa errada? Para mim não interessa. Interessa para mim o futebol. Isso. A gente analisando erros e acertos dos dois lados, erros e acertos de arbitragem que acontecem, são humanos, estão lá apitando, e é como está na faixa lá, sem árbitros não tem campeonato, tá? Pode ser um jogo amistoso. Eu me aventurei a apitar jogo uma vez na minha vida, lá no Paulista. Acho que um Primavera e Paulista. Eu quase apanhei, meu amigo. Tinha um cara no pé da trave lá do lado do vestiário do Paulista, eu apitando o jogo, o cara me chamou de filho da tuta. E eu expulsei o goleiro, porque pra mim tinha sido o goleiro. Eu fui e meti um vermelho no goleiro. Meu Deus. Você vê como é difícil apitar futebol. Eu passei por essa experiência na minha vida, não quero nunca mais. Então, a faixa, eu concordo com todos os dizeres da faixa e não vou dar ibope para coisa errada. Para mim, invadiu o campo. Não entrevista quem invadiu o campo. Eu entrevistei jogador que brigou na beira do campo. Eu tinha que pegar a palavra dele para dar a ele o direito dele se defender. Que foi o caso do Vitor Hugo, o dia lá do Paulista com o Braz lá no... Paulista e Braz mesmo, né? Lá no Camacho, né? Foi. Entrevistei o Paulinho, diretor do Braz, entrevistei o Vitor Hugo, jogador do Braz também. Falei com jogadores do Paulista. E aí é uma situação dentro de campo que cabe a eles darem a versão deles. É uma coisa. Agora, dá ibope para torcedor que fica criando, não. Não. E outra coisa, viu, gente? A gente também coloca as coisas justas aqui, tá? Como essa questão aí, a gente repudiando essa agressão do árbitro. Eu espero que isso não fique só nisso, e não fique só por aí. Eu acredito que vai ter muita água para rolar debaixo da ponte nesse sentido aí. Infelizmente o comercial caiu, a gente vai comentar sobre isso. Acho que a Ilmas e Itaquí é isso, né, Ivan? Acho que não tem muito mais que a gente comentar, a não ser as transmissões. Como eu falei e repito, não adianta eu vir aqui querer meter o cacete na secretaria, que vocês não ajudam. Não vão ajudar mesmo, velho. Aí, já tá provado que não vai, né? Vai terminar, vai fazer a segunda divisão também, queira vocês ou não, viu? Vamos acompanhar também. Segunda divisão, isso eu vou falar acho que até alguma fase boa da terceirinha, né, vai fazer. Eu tô de olho também nesse esquema da terceirinha aí, viu? Bom, vai ter time bom, vai ter... Aliás, só te cortando, Ivan? Não, fica à vontade. Já queriam fazer a seletiva agora no final de semana, viu? Isso seria uma ótima. Mas eu acho que teve gente contra, viu?
Teve gente contra. Teve Mas gente contra, é por isso que não vai acontecer. Eu também acho que tá muito... É que também nós temos as quartas de finais da primeira e o povo quer ver, né? É porque a seletiva é o seguinte, é um jogo, ganhou, entra na terceira, né? E se eu não me engano, se perder, parece que tem mais uma oportunidade. É uma repescagem. Tem uma repescagem, a gente tem mais uma oportunidade. Então não é longo a seletiva, assim, não é 3, 4 semanas. Agora deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, antes de encerrar sobre esse jogo daí do Ayumas e Itaqui. Vocês não acham que o Itaqui tá dando uma caída num momento importante do campeonato? Não, eu não levo por esse lado. Ele tava indo bem, tava ali na ponta da tabela, não, mas o Itaqui, Santa Cruz e os Braz e terminou historicamente, se você pegar o Itaqui, cara, o Itaqui nessa reta final cresce demais. Inclusive, e vem todos os jogadores. Tem clubes que evitam jogar com o Itaqui nessa fase. Não é à toa que o Itaqui tem 8 títulos da primeira divisão, 9 títulos. O maior campeão do amador é o Itaqui, porque é um time que surpreende quando tem que definir, o Itaqui define. Impressionante. Mas vai ter um jogo difícil agora com o Braz, né? Não, é o jogo direto, né? Eu acho que é um jogo direto, o Braz joga pelo empate. Joga pelo empate, o Itaqui vai ter bons reforços aí para essa fase, tá? O Braz inteiro já tem essa também. Informação, o Braz inteiro também vai ser um baita de um jogo. E o Ayumas, como vocês acham que chega? O Ayumas também vai ter... Chegou a informação até mim que tem a possibilidade do Leandro Damião jogar agora para valer mesmo. Parece que domingo parece que joga mesmo. Parece que joga. O campeonato todo eu tô ouvindo isso. Mas eu vou falar para você, viu? O Iago e esse jogador aí que perdeu os gols aí. Leandro. O Heitor. O Heitor. Me surpreendeu, viu? Bons jogadores, São bons jogadores, viu, baby? Olha, jogadores assim, eu sei que o time vai vir completo. Aliás, eu já tinha informação que na última rodada agora o Ayumas vinha com desfalques. Acho que 11 desfalques, né? Ontem, acho que uns 12 desfalques. Foi. Mas o time, esse Heitor aí, esse Iago aí, jogadores realmente... São 25 jogadores que assinam? 25, né? 25, então isso. Ontem tinha 11 mais 3, 14, 11 jogadores de fora. Então, assim, bons jogadores que o Ayumas tem, tá? Mas vamos falar agora do La12 Paulista, 1-0 pro La12 em cima do Paulista, um resultado que aconteceu praticamente no final, né? Sim. Acho que foi no final, né? No segundo tempo que foi esse resultado, porque estava 0-0, né? Estava 0-0, o La12 marcou 1-0 no time do Paulista. Olha, é um resultado, repito, presta atenção, é um resultado que muitos torcedores não esperavam, principalmente nos centros esportivos. O pessoal falava que ia ser jogo pegado, no máximo que dava é empate. Esse resultado do La12 contra o Paulista realmente é um resultadaço, cara, que colocou o La12 em vantagem agora para a próxima fase. Fez o dever de casa, Ivan? Olha, eu costumo dizer o seguinte, em campeonatos, em qualquer circunstância esportiva, se você tem um adversário pesado pela frente, mata. Não deixa ter sobrevida. É o que aconteceu com o Itaqui o ano passado. O Itaqui estava praticamente eliminado, o Santa Cruz estava indo para a segunda fase, jogou com o IP Pinheiro combalido, que estava naquele período assim, fica na primeira, vai para a segunda. O time do Miguelzão estava no ano passado também num momento muito difícil. A gente estava fazendo no Campano um comercial Itaqui. O comercial estava classificado, Itaqui precisava vencer. O comercial tinha 10 jogadores. Precisava vencer e torcer para o Santa Cruz ganhar do IP Pinheiro. Exatamente. O Itaqui fez 3-0 no comercial. 40 minutos, não tinha mais nenhum jogador em campo praticamente. Aí, o árbitro na ocasião até falou para ele, rapaz, mas passou pela cabeça parar o jogo mais cedo, encerrar o jogo, porque estava 3-0 para o Itaqui, o comercial não tinha jogadores para pôr em campo, faltou número de jogadores, né? Jogou com 10. Então, é lógico que o árbitro não ia acabar o jogo com menos tempo por causa dessas circunstâncias. O jogo é 45 minutos por cada tempo. Então, mas ele comentou isso comigo, quase acabei o jogo mais cedo. O que aconteceu no intervalo desse jogo? Todo mundo foi lá pro Pelezão, onde estava jogando em Pepeiro de Santa Cruz. Ficou só a nossa equipe esportiva ali na arquibancada, cara. Impressionante. Tinha mais ninguém. E o pipoqueiro. O pipoqueiro também foi embora. Coitado do pipoqueiro, foi embora também. Eu falei pro Ivan, só tá nós aqui. Ele falou, mas o que aconteceu? O povo foi embora, brigaram. Aí eu falei, não, só tá a gente, o pessoal foi tudo pro Pelezão pra ver o jogo lá, porque tava ganho o jogo e tá aqui. Ele já tava vencendo 3-0 comercial e a concentração de torcedores ficou no Pelezão. E aí o que aconteceu? O time do Miguelzão virou o jogo, classificou o Itaqui. E eu consegui transmitir. Você pegou a live lá, né? Peguei a live lá da virada de Pepinheiros. Exatamente. E o que aconteceu depois disso? Itaqui campeão.
É por isso que eu falo, quando você pega um time... Não, ano passado? Ano passado? Não, o Itaqui chegou na semi, né? Foi na semi. Na semi, exatamente. Não, o Braz campeão contra o Vila Miranda. Exatamente, o Itaqui foi campeão no ano anterior. Isso, contra o Comercial nos pênaltis. Mas é o que eu digo, time grande, se você pega ele pela frente e você tem a condição de bater nele, bata. Porque se você não atropelar ele, se você não passar por ele e der chance para ele chegar ali na frente, ele te pega. Vamos lá falar agora do Esporte Clube Santa Cruz 1, Vila Miranda 0. Eu acho que esse jogo também não tem muito que a gente comentar no sentido do resultado. Santa Cruz é um time invicto. O Vila Miranda sabia o que vinha pela frente. Se fechou, resultado magro, 1-0 Santa Cruz, Ivan. 11 jogos, 8 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota. Esse é o time do Santa Cruz. O Santa Cruz jogou com o time completo? Ou sempre joga. Esse povo não falta não, viu? Sempre joga. O Reginaldo não tem essa não, meu querido. Mas eles já estavam classificados em primeiro? Não, mas o Santa Cruz é um time tão organizado, pra você ter uma ideia. O Reginaldo é um presidente tão cabeça, um cara tão centrado, que o time dele está organizado da primeira até a última rodada. Está tudo pronto, tudo certinho, tudo organizado, pautado o que vai fazer no campeonato. Então, todos eles experimentaram da dificuldade que é jogar contra o Santa Cruz. Então, cada um desses times que estão na segunda fase sabem como é difícil bater o Santa Cruz, tanto que o Santa Cruz terminou invicto na primeira fase. Só que é aquilo que eu falei, é outro campeonato agora. É um jogo, quem vai jogar contra o Santa Cruz? O Vila Miranda sabe que tem que vencer, porque o empate é do Santa Cruz, então é uma outra realidade, agora a história é outra. Mas o Vila sabe quem é o Santa Cruz e sabe o que tem que fazer para não ficar pelo meio do caminho, cair na segunda fase. Pois é, tem aí mais jogos para você que nos acompanha. Como eu falei, gente, eu sempre bati na mesma tecla. O Santa Cruz é uma equipe que não tem tanto holofote. No sentido assim, nossa, né? Como é o Braz, como é o Paulista, que tem ali um certo número de torcedores que propriamente eles fazem esse engajamento nas redes sociais, né? O marketing dos jogadores, enfim. O Santa Cruz é um time mais concentrado em ter uma diretoria, um elenco organizado entre eles ali. Que é para chegar no domingo e fazer bonito. Mas eu acho que o Santa Cruz ainda vai surpreender muito nessa competição. Você escreve o que eu estou falando. É o time do Vila Dias, né? Pois é, o pessoal fala assim, mas segunda fase é outra coisa. É outra coisa, mas escreve o que eu estou falando nesse time do Santa Cruz aí. Não desmerecendo o Vila Miranda, que vai ser um jogo difícil para eles também, ali no Furno, para o Santa Cruz no caso. Mas o Santa Cruz tem condição de chegar numa fase... tem como ir mais longe nessa competição, que time e elenco para isso tem. E o Vila Miranda tem o apoio também do torcedor. É um time realmente muito querido. Organizado também, organizado, né? E sempre nos recebeu muito bem. Quanto a isso a gente não pode falar, né, Ivan? Porque... Jogadores experientes, né? Jogadores experientes que podem definir, inclusive, classificação. Como, por exemplo, uma bola parada, né? Exatamente. Você tem um Andrei, Juliano da vida, né? Juliano e tal. Vai ser um jogo bem interessante de acompanhar. Diferente desse que foi nesse final de semana. O Santa Cruz ganhou por 1-0 lá no Aica. Vai jogar no Furno esse próximo jogo. É um campo um pouco maior. Com espaços para os dois times criarem, né? Aí já acho que é mais vantagem para o Santa Cruz, que é um time que joga também com muita velocidade, com muita qualidade no meio de campo. Então o Vila Miranda, de repente, tenha que buscar um meio de parar o Santa Cruz para tentar contragolpes. E já olhando assim para essa experiência, né, tanto do Andrei quanto do Juliano e outros jogadores que ali estão, de repente eles já estejam pensando nisso, agora vai jogar no Furno, nós vamos ter que armar uma outra situação, enfim, mas deve ser um grande jogo. Eu falei com o William hoje de manhã, se a gente tivesse condições, a gente iria dar cobertura nos 4 jogos. Nossa, como era legal, né? Seria assim, o máximo para a gente, mas a gente consegue focar num só. Então a gente está definindo aí esse jogo. Então, olha, é uma segunda fase tão assim, tão igual, que a gente está em dúvida no que fazer no domingo, mas tem um jogo já na nossa mente aí que a gente deve passar para vocês no mais tardar amanhã cedo. Isso já vai estar sendo divulgado nas redes sociais. Já está definido, Viva. A gente fala no final do programa. Ipiranga 3 e Pepinheiro 0. Também acho que o Ipiranga fez o dever de casa, né? Tinha que ganhar o jogo ali para ficar... Acho que não tinha chance de entrar no G4 mais, né? Não tinha. E também o IP Pinheiro já estava livre do pesadelo, do rebaixamento, né? Então, eu acho que jogou o IP Pinheiro aliviado, o Ipiranga só querendo melhorar a sua condição na tabela de classificação, mas pelo que eu me recordo, não. Acho que o Ipiranga já não tinha mais condição de chegar no G4. Não tinha, não.
Brás 4, Comercial 1. Esse jogo eu, sem querer desmerecer o Comercial, mas a gente já sabia o que ia acontecer. Apesar do Comercial ter marcado um gol aí, né? Chegou um momento que estava 2-1 o jogo. Exatamente. O pessoal do Mercenário estava com o cabelo em pé. Nossa, e perdendo pro Lannister. E o Comercial marcou um gol no Brás. O pessoal já estava preocupado. Falou, meu Deus do céu, já era. Mas por fim, o Brás acabou fazendo 4 gols aí, 4-1 para cima do Comercial, Ivan. E eu vi um comentário nas redes sociais dizendo o seguinte: o Comercial caiu sim, mas não saiu de cena. No ano que vem volta e volta mais forte. Tomara. Porque é uma mancha gigantesca na história do Comercial, tá? Eu conheço muitos torcedores do Comercial, inclusive um ilustríssimo que é o Batista Gabriel, parceiro Ele era comercialino? Comercialino. De uma pessoa com quem eu trabalhei desde 1996, direto até 2013. Depois, em 2019, quando ele e o William Cassiano transmitimos o Amador de 2019 para a Rádio Web e também para o Facebook. É uma mancha gigantesca na história do Comercial e ninguém queria isso. E eu falo que eu também não queria, porque é um dos grandes nomes do futebol regional. Então, quando a gente faz uma crítica pelo trabalho que foi feito, quando a gente faz uma crítica sobre pessoas que estavam junto ali do Amendoim e os diretores do Comercial, é exatamente disso. O trabalho tem que ser repensado para não acontecer isso. Alguém tem que cair? Sim. Mas quando cai uma situação dessa, que a gente tem, fica até sem palavras, porque quase caiu o Ipiranga ano passado, Sim. Esse ano caiu o Comercial. Sim. Então a gente fica olhando, quase Palestra, caiu o IP, que né? sempre foi muito tradicional. Nossa. Em primeira divisão também caiu, acho que vai disputar a segunda esse ano. Só lembrando o seguinte, eu acho que caindo no campo, jogando bola, eu posso estar enganado. Acho que se a gente buscar os números, o Comercial acho que é a primeira vez que acontece isso. Eu acho que é a segunda queda dele, 2013 ou 2014.2014. Mas eu acho que teve uma época que desativou o futebol do Comercial. Sim, sim. Foi a época que estava na primeira e caiu lá teve que voltar para a seletiva. Foi isso, 2012, 13. Chegou a ficar acho que 1 ano, 2 anos, acho que 3 anos até. Foi a época que o Enéas chegou lá, o pessoal, né? O Enéas organizou toda a diretoria, depois colocou o Comercial novamente na primeira divisão, inclusive disputando títulos. Mas acho que jogando bola mesmo, assim, caindo, com bola rolando, igual aconteceu, acho que foi a primeira vez. Acho que teve uma crise ali que fez com que o Comercial parasse as atividades, terminou o campeonato, parou as atividades, o time teve que retornar para a seletiva, terceira, segunda e subiu para a primeira. Acho que foi nessa época aí que você está citando aí, 2013, 2014, salvo engano. Mas é uma história realmente agora triste da página do nosso querido Comercial, do nosso querido saudoso Congada, né? Que tanto fez por esse clube, a memória dele está sempre ativa também no Comercial. E era o Oscar Ouriço que falava do Comercial, temido pelos homens, amado só pelas mulheres bonitas. Essa frase foi Oscar Ouriço. Era o Oscar Ouriço que falava, né? Eu conversei com o Batista Gabriel um tempo atrás. O Batista me saudade. falou que o Oscar Ouriço está... Presidente Prudente. Presidente Prudente, é isso? Exatamente. Região de Presidente Prudente. Era bacana, Ronaldo. Naquela época lá tinha muito apelido. Tinha o Dito Maguila, que ele ia lá na rádio e mandava um abraço pra todo mundo, lembra? Quero mandar um abraço pra fulano, pra ciclano. Era meia hora mandando abraço. Inclusive, grande, saudoso Dito Maguila. Inclusive, semana passada faleceu o Zé Alexandre, né? O irmão do Dito Maguila. E continua aí. Aqui é pai do Clodoaldo Babão, né? O Dito Maguila. O Dito Maguila, pai do Clodoaldo. Pai do Clodoaldo Babão. Do Zé Alexandre também. Foram diretores do Bom Sucesso. Bom né? Sucesso. Falta um jogo pra gente falar? Muito bem. Faltou um jogo aí pra gente poder falar. Antes da gente colocar a classificação, viu, Ronaldo? Mercenários e Lannister. Cara, esse jogo, eu diria o jogo do Desesperados, sim, mas também é o jogo que vai fazer com que toda a diretoria do Mercenários, toda a diretoria que o torcedor colocou fé nesse time esse ano, que seria um time caro, que seria um time de investimento, é o jogo que vai fazer vocês olhar tudo que vocês fizeram na competição, sentar para montar o elenco ano que vem na primeira divisão e falar, não, a gente não pode repetir o vexame que nós fizemos o ano passado. Vexame no sentido de classificação, porque vocês tinham um time bom ano passado, terminaram o campeonato em primeiro, né? Caíram nas próximas fases, mas mostraram para que vieram na competição. Então acho que o ano que vem é o momento de vocês sentar e olhar, Mercenários, a história do Mercenários
não é essa. A história do Mercenários é um time de conquistas, um time que não chegou por acaso numa primeira divisão. E o Lênis, a gente deseja toda a sorte para o Moreira, que vocês possam fazer uma segunda divisão a contento e volte para a primeira divisão, que é o lugar de vocês. Tá bom? Porque vocês foram, vamos falar o português bem correto? Foram homem mesmo. Honrado, né? Honrado. Fio do bigode. Mantendo o time na primeira divisão. Até o final. E não dando um WO. Um WO. Parabéns. É isso aí. Nós tivemos o ano passado o Munhoz, né? Numa situação bem parecida. E goleadas em cima de goleadas. Sofreu o Munhoz o ano passado e eles disputaram até o último jogo. Eu acho que no último jogo, né, se eu não estiver equivocado aqui, teve um problema e o jogo foi encerrado um pouco antes. Mas parabéns ao Moreira, ao Lannister. Foi um aprendizado, né? Primeira vez do time na primeira divisão. Devem participar da segunda divisão, né? Para voltar para a primeira, tentar voltar para a primeira. E no Mercenários, aquilo que você falou, concordo com você. Estudar o que aconteceu esse ano para não cometer os mesmos erros no ano que vem. Exatamente. Tá aí, portanto, os jogos que aconteceram neste final de semana. Ô Ronaldo, antes da classificação final, pode colocar a classificação final, mas na sequência já coloca o comparativo e os próximos jogos que vai acontecer para a gente comentar. Fechou assim, ó, não vou falar pontuação, vou falar na ordem para vocês terem uma noção. Lembrando que classificam 8, tá? O primeiro pega o 8º, o segundo pega o 7º, o terceiro pega o 6º e o quarto pega o 5º, tá? Essa é a classificação para as quartas de final. Então, Santa Cruz em primeiro, segundo Brás, terceiro La 12, quarto Paulista, quinto Ayuma, sexto Ipiranga, sétimo Itaqui, oitavo Vila Miranda, nono Mercenários, 10º Ipepinheiro, 11º Comercial e 12º time do Lannister. Portanto, tá aí. E o rebaixamento do Comercial e do Lannister, essa página triste na história do Comercial e um aprendizado para o Lannister também, por que não dizer, um time que mostrou realmente para que veio nesta primeira divisão, né, do Campeonato Amador de Mogi Guaçu. Vocês foram realmente guerreiros. Então, os próximos jogos aí que vão acontecer nesse momento. Eu não entendi, Ronaldo. Tem aí esse de baixo azul é os resultados? Da fase... Primeiro você passa aí como é que vai ser as quartas, certo. Dia 15. As quartas e final, então, para vocês terem uma noção. A segunda fase, dia 15 agora. As quartas e final, a segunda fase do campeonato. Santa Cruz enfrenta o Vila Miranda no Furno, tá? O Brás enfrenta o Itaqui no Bela Vista, no Campano, né, no Jardim Bela Vista. Queríamos muito fazer esse jogo. Queríamos muito transmitir esse jogo. Mas o problema do Campano é um conforto muito grande que a gente tem ali. Tudo perto, energia elétrica, né? Pertinho, a gente pega ali, não tem problema nenhum. O problema é o posicionamento na câmera nesse jogo, porque vai lotar. Vai. Eu acredito que vocês vão entender o que eu quero dizer. Se realmente o Itaqui engajar bastante torcedores para ir apoiar, a gente vai conseguir praticamente filmar metade do campo. Nós não vamos conseguir filmar. As laterais, impossível filmar. Ver. Se o Itaqui tiver ali realmente um número de torcedores um pouco mais modesto, vamos dizer assim, um lado do campo a gente filma, o outro lado do campo é certeza que a gente não consegue filmar. Não é por culpa do torcedor, viu, gente? Pelo amor de Deus, é por culpa da estrutura que a prefeitura nos dá. Se tivesse uma cabine bonitinha, no alto, né? Igual a Emoji Mirim, a gente não teria esse problema. A câmera pode virar para um lado, para o outro, que vai filmar as duas pontas, os dois escanteios. Mas nesse caso aí, a gente teria muita dificuldade em trabalhar nesse jogo Brás e Itaqui, mas a gente vai ter correspondente lá, tá? La 12 Ipiranga é o jogo de transmissão, viu, Ivan? Exatamente. É o jogo que nós vamos transmitir lá do Serep, La 12 e Ipiranga, o jogo de transmissão ao vivo na página Amadorzão, Guaçu Agora, Raiz e também o AMD-TV. E o Paulista enfrenta, mas jogar no Pelezão, hein? Eu achei um pouco, vamos dizer assim, né? Não diria cruel, mas eu achei realmente que já vinha da tabela, vamos dizer assim, né? Já estava na tabela, estava previsto na tabela desde a primeira rodada, desde quando fizeram a tabela. Mas eu acho que Paulista e Ayumas no Pelezão é para judiar, hein, Ivan? O duro é que a gente vai mexendo aqui na memória e não tem outro campo, né? No Aica não dá, né? Porque... No Beira-Rio. Não dá para encaixar com um número de torcedores, né? Então é o que sobrou, né? Mas aí o Ronaldo... No campo neutro, vamos dizer. Exato. Aí o Ronaldo tem um comparativo desses confrontos
para a segunda fase do que foi feito na primeira fase, esses mesmos confrontos. O Ronaldo tem um comparativo ali e nós vamos ver daqui a pouquinho como foi Santa Cruz e Vila Miranda na primeira fase. Acho que a gente pode falar que foi 1-0 para Santa Cruz, foi a última rodada agora. Foi a última rodada, né? Está aí, ó. Santa Cruz e Vila Miranda, a última rodada, né? Os dois se enfrentaram na fase classificatória, 1-0 para o Santa Cruz. O Brás e o Itaqui se enfrentaram na primeira fase e houve um empate em 1-1. O La12 e o Ipiranga vão se enfrentar agora na segunda fase e também na primeira fase, a fase classificatória, empataram em 1-1. E o Paulista com a Anhumas, na primeira fase, o Paulista venceu por 4-2. E agora é o que eu falo para vocês, é um outro campeonato, né? E aí? Não dá para... Eu me abstenho de comentários sobre palpites e qualquer outra coisa em cima de candidatos aí à próxima fase. Paulista e Anhumas, para quem não se recorda, teve um enfrentamento emblemático no Campano. Nós não estávamos lá, estávamos no Furno na ocasião, onde o time do Anhumas estava perdendo para o Paulista, acho que foi na semifinal. Foi na semifinal, 2022 ou 2023, E eu tenho várias. E o Anhumas virou o jogo. Eu falo, gente, porque o time do Paulista tem grandes jogadores, tem grandes nomes. Mas é um jogo que não dá para palpitar. Não, eu não palpito nenhum desses. Na verdade, nenhum desses eu palpito. Não Principalmente Paulista e Anhumas, por quê? Porque o Anhumas cresce nessa fase. E já mostrou que é forte quando precisa virar uma partida, quando precisa encarar de igual para igual, valendo vaga, por exemplo, uma semifinal. E o Paulista dispensa comentários, todo mundo conhece. Vai ter o apoio do torcedor, tem um time totalmente diferente do que nós víamos nos anos anteriores. Parece que esse ano o time está mais concentrado, o time está mais focado. Teve um ano que o Paulista também teve problemas na primeira divisão e quase caiu, né? Sim, se eu não me engano. Teve um período... Conseguiu escapar ali nas últimas rodadas, né? Teve um período instável, mas agora sim. Agora é o Paulista que todo mundo conhece. É o Paulista que todo mundo vê que realmente time forte. La12 e Ipiranga foi 1-1 jogo. O Ipiranga cresceu demais nas últimas rodadas, Ivan. Cresceu demais. E o La12 com essa seleção que tem, né? Então, a gente fala do campeonato nas quatro linhas, é um campeonato excepcional. Principalmente com essa abertura para você poder trazer vários jogadores de fora. É um campeonato de um altíssimo nível. Então, essa segunda fase vai provar isso, assim como a primeira provou. E semifinal, final, todo mundo quer. O torcedor fica chateado, por exemplo, o time do Bandeirante eliminou o time do Ouro Verde numa semifinal e foi fazer a final lá com o São Paulinho, que eliminou o Vasquinho. Estou falando dos clássicos que tínhamos na Zona Sul. O torcedor do time que foi eliminado, ele fica chateado, mas ele não deixa de ir assistir a final, mesmo para torcer contra o time que eliminou o time dele. É o que acontece atualmente. O torcedor, por mais que o time dele não tenha chego à final, o torcedor vai para o estádio para assistir, porque é atrativo, chama atenção, é empolgante. E isso não é de hoje. E eu vejo nesse campeonato também essa situação. Quem cair fora nessa semifinal vai ficar chateado, vai ficar triste, o torcedor vai xingar, vai reclamar, mas no domingo seguinte vai estar num campo assistindo um outro confronto, torcendo por um A ou por um B. E assim vai ser até, enquanto o torcedor é passional, ele vai fazer isso. Pois é, agora a Brás está aqui muito menos, né? Como eu falei, o Brás tem sede para chegar no segundo título na sua história. E o Itaqui também tem sede de permanecer com essa hegemonia, né? De ser o maior campeão da cidade. E esses dois times completam em campo. Rapaz, vai sair faísca, viu? Vai sair faísca. O Campano vai ser pequeno domingo, viu, Ivan? Então, aí a gente fica com essa situação, né? A gente vai para um campo, mas querendo estar com o pé no outro campo, né? É como eu falei, se a gente pudesse, a gente transmitiria os 4. Mas, infelizmente, né? Nós vamos mandar alguém para o Campano para acompanhar o jogo lá para a gente. E a gente queria ter mais. Dá informações em tempo real para a gente. Só que, falar para vocês uma coisa que é besta, mas está acontecendo? Não tem radialista. Você acredita que difícil. Possivelmente nós teríamos uma estrutura um pouco menor para o Campano? Talvez com a mesa de som, um celular ali, né, plugado na mesa de som, filmando, um celular de última geração para filmar ali o jogo, para ter as duas transmissões simultaneamente na página, Ronaldo. Não tem equipe, rapaz. Vamos fazer o seguinte, vamos lançar aqui uma ideia que eu tive agora. O pessoal que estiver no jogo que a gente não for transmitir, grava lá com o celular, se conseguir, né, tiver os um lance lances de gol, manda pra gente que a gente põe aqui o seu nome. Isso.
Boa. Dá crédito total. A gente dá crédito total, né? Não é legal? Aliás, eu acho que quem ajudaria a gente nessa rodada seria o seu Manuel do Filemão, viu? Porque ele faz um trabalho com o celular dentro de campo. Fantástico, Ele filma os lances. O seu Manuel do Filemão. Eu só acho que ele não salva, né? Ele tá salvando agora no Facebook dele, nas lentes do senhor Manuel. Acho que tem no Facebook sim, vamos dar uma os olhada lances que ele salva, mas eu preciso ainda conversar com ele para pedir autorização, né? Porque sim, ele filma e ele a gente é uma pessoa edita. maravilhosa. É que nem a gente já fez aqui alguns jogos que teve gol de falta, a gente colocou aqui. Vamos pedir pro pessoal mandar aí que a gente põe o nome. A gente vai tentar fazer uma cobertura completa dessas quartas de final, viu? Manda a imagem, manda com o nome completo, né? Isso. Pessoa, né? E se tiver o apelido, né? Coloca lá. A gente põe até a rede social da pessoa. Isso, né? Disponível no Divulgar. Facebook. Maravilha. Exatamente. Bem lembrado. E aí fica também no sentido de a gente falar agora do Santa Cruz e Vila Miranda, é outro jogo também que muita gente vai querer tirar as conclusões precipitadas, né? Não, porque o Santa Cruz foi invicto, o Vila Miranda não tem chance. Gente, é outro campeonato agora. A gente sabe da importância, como eu falei, a belíssima campanha do Santa Cruz na primeira fase, mas o Vila Miranda é o time que chegou na final do campeonato, eliminando o Itaqui. Está defendendo o vice agora, né? Está defendendo o vice agora e vai chegar para ser campeão. Vai ficar com fama de vice? Não tem como, né? Ele vai querer ser campeão, vai querer levar o título para a Zona Leste da cidade, que merece, inclusive, isso. E todo o trabalho que o Vila Miranda vem fazendo, se chegar na decisão, chega merecidamente. É um time que você não vê, Ivan, nada que desabone. Nós chegamos a acompanhar 2 jogos, ou 3 jogos do Vila. Acho que foi contra o Paulista, foi contra o IP Pinheiro e contra... O Braz, não? Foi no Serep, né? Um jogo que nós fizemos no Serep contra o Braz. Contra o Braz que a gente fez? Vila Miranda? Foi mesmo. Então, a gente não liga para mim não, que eu não tenho memória, tenho vagas lembranças, tá? São confrontos pesados, gente. É uma segunda fase dificílima. Não é porque classificou em 8º, ou porque classificou em 3º, ou classificou em 1º, que já tem favoritismo. Óbvio que o empate favorece e ajuda. Se o Santa Cruz perceber que o jogo contra o Vila está pesado, você acha que eles vão abrir mão de empatar o jogo e sair que nem maluco pro ataque para dar espaço pro Vila jogar? Não vão. Mas não é o estilo do Santa Cruz, né? Não, é um time que joga para frente. Eu tenho um meio de campo rápido. Compacto, né? 2 laterais que sobem. Então é um time que tem essa coisa ofensiva. Mas se perceber que se for muito ali, vamos para cima, tem um time que sabe jogar, então tem que tomar cuidado. Então se o pessoal do Santa Cruz perceber, peraí, se a gente for lá para bater, a gente pode tomar um contragolpe. E tem jogadores, o time do Vila Miranda, como eu falei, decisivos, principalmente em bola parada, hein? Que é o Andrei Felipe e o Juliano. São jogadores que decidem mesmo. Se tiver uma bola ali na frente do gol, meu querido, é caixa. Perigoso. É perigoso. Então, torcedor, aproveitando relembrar o que o Ronaldo falou, né? Você estando nos campos no domingo, nós vamos estar no Serep, vocês estando em outros campos, Pelezão, Furno, Campano, filmem com o celular de vocês e mandem pra gente. Tá aí o WhatsApp, 199-9750-2800, se eu conseguir enxergar, né? Porque eu não enxergo mais também, né? A idade chegou Rapaz, homem não enxerga, homem não ouve, homem não tem memória. Tem 2 coisas que eu faço bem até agora, por enquanto, até hoje. 2 coisas que eu faço bem. Olha o que você vai falar, hein? Mas olha o que você vai falar, hein? Um homem com quase 60 anos de idade, chega nessa fase da vida fazendo 2 coisas bem feitas ainda, é lucro. Eu tomo uma cervejinha bem tomada e minto. Esses dias ele falou que caiu a pressão dele lá no campo, rapaz. Falei, nessa idade cai as coisas mesmo, né? Cai. Tem jeito, né? Aí fizeram o slack da latinha, eu acordei na hora. Acordou na hora. Bom, vamos fechar o futebol amador? Eu acho que é isso que a gente tem que comentar. Então, o jogo de domingo de transmissão é lá 12 Ipiranga, lá no Serep. Eu acredito que não vai chover, mas leve agasalho, porque a previsão está marcando ali mínima de 9 graus no domingo. E geralmente, quando fala 9 graus, é que vai fazer 4. Sim. Ultimamente tá assim. Nós estamos caminhando para o inverno brasileiro, e a famosa fase Karate Kid. Tira casaco, põe casaco. Na verdade é o seguinte, na própria... Pois o Jack Chan não estava ensinando o menino lutar lá? Daniel Sam, pega casaco. Põe casaco, tira casaco. Não é isso? Eu falo, a gente perde a segunda-feira para vir aqui para ver cada coisa, viu, bicho? Mas assim, ou é muito calor no extremo, ou é muito frio no extremo. Vai ser assim daqui para frente agora, meu querido. Meu amigo, minha amiga. Então, se for pro campo domingo, leva o agasalho lá para não passar frio, viu? Porque o Miguel Eduardo tava tremendo os queixos lá ontem lá. É bem feito. Eita, nós. Então, futebol amador a gente encerra. Vamos falar da seleção para poder fechar o programa?
tem graça falar, né? Sair do futebol amador que tá tão emocionante para falar de seleção brasileira do Ancelotti. Um empate terrível contra esse time horrível do Equador. Cara, pelo amor de Deus, muito ruim esse time do Equador, cara. Como é que pode empatar com o Equador e agora vai jogar contra o Paraguai, Ronaldo? O Brasil tá atrás do Paraguai. E olha que o Paraguai começou essa eliminatória capengando, né? Começou mal. Mas se o Brasil ganhar amanhã, aí passa o Paraguai e se classifica para a Copa. Mas também não tá dando vontade de assistir essa eliminatória também, porque se classificam 6 e um vai para repescagem. É quase impossível não se classificar. Então, não empolga muito assistir, não. Eu me interessei essa semana por um noticiário que eu vi sobre a seleção de Curaçao, que é uma ilha, né, que tem, acho que é até menor que o território iguaçuano, é 3 vezes menor que a cidade do Rio. E o futebol de Curaçao hoje é líder do Grupo C nas eliminatórias da América do Norte e CONCACAF, que é a América Central. Então, eu me interessei muito mais por isso que propriamente pela seleção brasileira. O único detalhe da seleção brasileira que me chama a atenção é o Carlo Ancelotti ser o técnico da seleção. É o que está me motivando a ver o jogo amanhã para saber. Eu não assisti o jogo anterior e amanhã eu estou me motivando a assistir o jogo em função do Carlo Ancelotti. Mas não tem. Eu faço uma crítica com relação à seleção brasileira já há um bom tempo. Mesmo com o Ronaldinho Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, enfim e tal, já não era uma seleção tão seleção brasileira. Porque os jogadores que atuam na Europa só vêm no Brasil para jogar os jogos oficiais da FIFA ou da Conmebol, que é FIFA também. Então não tem mais aquela coisa do futebol raiz da seleção brasileira jogar em Ribeirão Preto, no Santa Cruz. Estádio do América. Lá no Teixeirão. Não tem mais essa coisa da seleção estar em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa. Ou jogar em outro estádio aí mais modesto. Hoje é só arena. E não pode jogar na arena do Grêmio, não pode jogar na arena do Palmeiras, porque não é arena FIFA. Então, é um negócio que perdeu a graça, né? Eu acho a arena do Palmeiras não pode por causa da grama sintética. Então, assim, eu acredito que parar para assistir jogo da seleção brasileira hoje é só para quem gosta mesmo, só para quem quer essa oportunidade. Porque se você for analisar o futebol, meu querido, a gente passa nervoso, viu? E eu vou mais além, O Brasil, se continuar desse jeito, o ano que vem eu não perco nem meu tempo para assistir Copa do Mundo. Vai passar vexame. E sabe quem vai se dar bem o ano que vem novamente? Argentina. A Argentina, como é que está na classificação? Mas também não vejo a Argentina com tanto potencial assim para enfrentar hoje, por exemplo, uma Espanha, uma seleção de Portugal que acabou sendo campeã ontem contra a própria Espanha, na Nations League, né? Foi, jogão de bola. A própria França, que foi eliminada pela seleção espanhola, né? Então, 5-3. Então, resumindo todo o cenário, né? O Brasil hoje está fora de cena. Não adianta, está fora de cena. Não venha querer me comparar com a Copa 2002, que quase não classificou, e isso, aquilo. Cara, é totalmente diferente daquela ocasião. Naquela ocasião tinha briga para ver quem que ia convocar. Porque se você não levava um Edilson, você tinha que levar um Rivaldo. Tinha um Djalminha. Tinha o Djalminha. Luizão. Nossa, tinha um Alex Cabeção que não foi para a seleção também, né? Exato. Poderia ter ido, ia fazer bonito. Se fosse para a seleção, ia ser a mesma coisa. O Alex lá na Grécia é Deus, né? O Romário. Na Grécia mesmo, na Turquia? Agora eu tenho uma ideia. Turquia. O Romário estava em condições de ir para a Copa, acho que em 98 e 2002 não foi. Em 98 ele chegou aí, mas foi cortado. Foi cortado. Lesionado. Exatamente. 2002 também tinha condição de ir, não foi. Então, para você ver como é que era a briga naquela época para poder se convocar. Agora, hoje, se convoca jogadores, ninguém conhece, ninguém sabe quem é. E pior de tudo, como diz o Neto, tudo pé de rato, meu querido. Então, como é que a gente vai ter uma expectativa positiva diante dessa atual seleção brasileira? Eu vou falar a verdade para você. Se continuar do jeito que está, enchendo nossos olhos a seleção brasileira de lágrimas, de sangue, porque para ver seleção brasileira cai sangue em vez de lágrima, dá vontade de jogar picha nos olhos, né, para não assistir o jogo. Vai falando, eu começo a lembrar de coisa que eu stand-up comedy, essas coisinhas, eu começo a falar besteira aqui. Então não dá para assistir, infelizmente, e eu só vou assistir o jogo da seleção brasileira ano que vem, se realmente tiver toda essa empolgação, voltar essa empolgação
para eu perder tempo. Senão, meu querido, eu não vou nem ligar a televisão para assistir jogo da seleção brasileira. Eu só vou aproveitar a folga do dia, porque eu sei que no dia do jogo da seleção ninguém trabalha. Mas pelo menos, né, do jeito que tá aí... O que tá pensando? Tá pensando na folga? Do jeito que Eu ia tá... falar isso, do eu vou jeito, torcer pro Brasil chegar até a semi para não trabalhar. feriado. Eu lembro, eu estudava na época, rapaz. Eu falei, nossa, hoje a professora vai mandar nós mais cedo embora para casa, né? Em 2002. Não, 2002 não. 2002 foi de madrugada. De madrugada. Acho que foi em 98. 98 foi à tarde, 2006 à tarde. Então, aí eu lembro que falava, nossa, vamos embora, né? Quando veio, né, saía no pátio, tava o telão com aquele projetor assim na parede para assistir o jogo. Ronaldo, vamos embora. Um abraço, meu querido. Um abraço. Tudo de bom. E semana que vem, ó, tem decisão da semifinal. A gente vai trazer o programa especial do fim de semana. Ronaldo, um abraço. Falou. Valeu, Ivan. Abraço. Até a próxima. Tamo junto. Pois é, gente. É o nosso programa de esporte que mais uma vez encerra. E a gente volta na segunda-feira que vem com as informações da semifinal. Fique de olho na página Amadorzão do Iguaçu, que tem muitas informações, muita coisa bacana nessa semana lá, nessa expectativa das quartas e final. Grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.